Sendo todos cumprimentados, aqui fala Muhammad Faiz Yusuf e hoje iremos dar continuidade falando das nossas normas de contabilidade, relato financeiro. Hoje, iremos falar da norma 28, que é a nossa última norma, que fala dos réditos. Como esta norma é um pouco longa na parte teórica, selecionei alguns pontos, ou seja, trago comigo aqui alguns pontos que eu acho que são essenciais para a nossa melhor compreensão sobre os réditos. Em primeiro lugar, irei falar dos objetivos, irei falar dos objetivos, irei definir, irei falar do âmbito, irei falar da mensuração, identificação, vendas de bens, prestação de serviços, irei falar de juros, royalties e dividendos, de incertezas quanto à cobrança, irei falar das divulgações e mais. Irei falar de mais. Começando pelo objetivo, ou seja, o que são réditos? Réditos define rédito como o rendimento proveniente das atividades operacionais correntes, como por exemplo uma venda, juros e dividendos. Qual é o objetivo desta norma? Esta norma tem o objetivo de o que podemos dizer sobre o objetivo? O rendimento é definido como quadro conceptual de PGCNIR como aumentos de benefícios econômicos durante o período contabilístico na forma de fluxos de entradas ou aumentos de ativos ou diminuição de passivos que resultam em aumentos no capital próprio, como por exemplo no capital próprio, exceto as contribuições dos detentores de capital. O rendimento engloba tanto os réditos como os ganhos, ou seja, os réditos como os ganhos. O rédito é o rendimento que surge no decurso das atividades operacionais correntes de uma entidade. Está associado à sua variedade de diferentes normas, incluindo vendas, honorários, juros, dividendos e royalties. O objetivo desta norma é estabelecer o tratamento contabilístico de réditos provenientes de alguns tipos de transformações e acontecimentos. A questão principal na contabilização de rédito é a determinação, ou seja, de determinar o momento em que se deve reconhecer o rédito, em que deve se reconhecer, porque o rédito é reconhecido quando é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade. Esses benefícios possam ser mensurados ou podemos medir esses benefícios com fiabilidade. Esta norma identifica as circunstâncias em que estes critérios são satisfeitos e por isso o rédito é reconhecido. Âmbito. O rédito inclui apenas os fluxos brutos de entradas de benefícios econômicos recebidos e a receber pela entidade da sua própria conta. As quantias cobradas por conta dos terceiros, tais como impostos sobre vendas, impostos de consumo e imposto sobre o valor acrescentado,
não são benefícios econômicos que fluam para a entidade e não resultam em aumentos de capital próprio, pelo que não são incluídos no do Reddit. Da mesma forma, num contrato de agência, os fluxos brutos de entradas de benefícios econômicos incluem quantias cobradas por conta de terceiros e que não resultam em aumentos de caixa próprio da entidade. As quantias cobradas por conta de terceiros não são réditos. Em vez disso, o rédito é a quantia consumida. Esta norma deve ser aplicada na contabilização do rédito proveniente das transações e acontecimentos seguintes: vendas de bens, prestações de serviços e uso por outros de ativos da entidade que produzam juros, royalties e dividendos. Agora irei falar da mensuração dos réditos. O rédito deve ser mensurado pelo justo valor de retribuição recebida ou a receber, tomando em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais e descontos de volume concedido pela entidade. Na maior parte dos casos, a entidade faz-se na forma de caixa ou seus equivalentes e a quantia de rédito é a quantia em caixa ou os seus equivalentes recebidos ou a receber. Porém, quando o fluxo de caixa ou equivalente de dinheiro for diferido, o justo valor de retribuição pode ser menor do que a quantia nominal de caixa recebida ou a receber nesse caso. Agora iremos falar da identificação da transação. Os critérios de reconhecimento nessa norma são geralmente aplicados a cada transação separadamente. Contudo, em algumas circunstâncias é necessário aplicar os critérios de reconhecimento às componentes sempre separadamente identificáveis de uma única transação a fim de refletir a substância da transação. Por isso, quando o preço de venda de um produto inclui uma quantia identificável de serviços subsequentes, essa quantia é diferida e reconhecida como rédito durante o período em que o serviço é executado. Inicialmente, os critérios de reconhecimento são aplicados a duas ou mais transações conjuntamente, quais tais transações estão ligadas de tal forma que o efeito econômico não pode ser compreendido sem referência a essas transações como um todo, nesse caso, E agora iremos dar continuidade falando das vendas de bens. O rédito proveniente da venda de bens deve ser reconhecido quando forem satisfeitas todas as condições seguintes: a entidade tenha transferido para o comprador os riscos e vantagens significativos da propriedade dos bens, a entidade deixou de ter qualquer envolvimento contínuo de gestão associado com a posse e o controle efetivo dos bens vendidos. A quantia do rédito pode ser fiavelmente mensurada. É provável que benefícios econômicos associados à transação fluirão para a entidade e os custos suportados ou a serem suportados
com a transação podem ser fiavelmente mensurados. A avaliação de quando uma entidade transfere os riscos e vantagens significativos da propriedade para o comprador exige uma análise das circunstâncias da transação. Na maior parte dos casos, a transferência dos riscos e vantagens da propriedade coincide com a transferência legal ou com a passagem da posse para o comprador. Este é o caso da maior das vendas. Arretado, noutros casos, a transferência de riscos e vantagens de propriedade ocorre num momento diferente da transferência legal ou da passagem de posse. Se a entidade retém riscos significativos de propriedade, a transação não é uma venda e o recibo não é reconhecido. Uma unidade pode reter riscos significativos de propriedade de várias formas, como por exemplo, quando a entidade retém uma obrigação por execução não satisfatória, não cobra por garantia. Quando o recebimento do rédito de uma venda está dependente da obtenção do rédito da venda dos bens pelo comprador. Quando os bens são expendidos e sujeitos à instalação e a instalação é uma parte significativa do contrato que ainda não tenha sido incluído pela entidade. E por fim, quando o comprador tem o direito de rescindir a compra por uma razão específica no contrato e a entidade não está segura acerca da probabilidade de devolução. Agora irei falar da prestação de serviços. Quando o desfecho de uma transação que envolve a prestação de serviços pode ser estimada com fiabilidade, o rédito associado à transação deve ser reconhecida como referência à fase de acabamento da transação na data do balanço. O desfecho de uma transação pode ser estimado com fiabilidade quando todas as condições seguintes forem satisfeitas. A quantia de rédito pode ser mensurada com fiabilidade. É provável que benefícios econômicos associados à transação fluirão para a entidade. A fase de acabamento da transação, a data do balanço pode ser mensurado com fiabilidade e os custos suportados com a transação e os custos para concluir a transação possam ser mensurados com a fiabilidade. Os métodos para determinar a fase de acabamento são previstos na norma 10, que fala de contratos de construção. Porque uma entidade é geralmente capaz de fazer estimativas fiáveis após ter concordado com os outros parceiros em transação seguinte. Os direitos que cada uma das partes estará obrigado a cumprir quando ao serviço a ter prestação e serviço pelas partes, a retribuição a ser trocada e o modo e os termos da liquidação. É também geralmente necessário que a entidade tenha um sistema eficaz de orçamento financeiro e de rendimento financeiro. A entidade revê as estimativas de direito à medida que o serviço está a ser executado. A necessidade de tais revisões não indicam que o desfecho das transações não pode ser estimado com fiabilidade. Agora irei falar dos juros, royalties e dividendos.
O rédito é proveniente do uso por terceiros de ativos da entidade que produzem juros, royalties e dividendos deve ser reconhecida de acordo com o estabelecimento referido nesse caso. Ou seja, quando é provável que benefícios econômicos associados com a transação fluirão para a entidade e a quantia do rédito pode ser mensurado com fiabilidade. O rédito deve ser reconhecido nas seguintes bases. Os juros devem ser reconhecidos utilizando um método de juros efetivos, tal como definido na norma 25, instrumentos financeiros. Os royalties devem ser reconhecidos num regime acréscimo, de acordo com a substância do acordo relevante, e os dividendos devem ser reconhecidos quando for estabelecido o direito dos detentores do capital de receber nesse caso. Agora falar das incertezas quanto à cobrabilidade. O rédito apenas é reconhecido quando for provável que benefícios econômicos associados a transações fluirão para a entidade. Em alguns casos, isso só se consegue verificar depois de retribuição ser recebida ou deixarem de existir incertezas. Quando surge uma incerteza acerca da probabilidade de uma quantia já incluída no rédito, a quantia incobrável ou a quantia cuja recuperação é provavelmente duvidosa, é reconhecida como gasto e não como um ajustamento da quantia do rédito originalmente reconhecida. E para pôr fim à nossa parte teórica, iremos falar das divulgações. Uma entidade deve divulgar as políticas contabilísticas adotadas para o conhecimento do rédito reconhecido, os métodos adotados para determinar a fase de acabamento de transações que envolvem a prestação de serviços, a quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período, incluindo o rédito proveniente de vendas de bens, prestação de serviços, juros, royalties e dividendos. Também, por último, a quantia de rédito proveniente de trocas de bens ou serviços incluídos em cada categoria significativa do rédito, nesse caso. Este é o fim da nossa parte teórica e agora iremos entrar na nossa parte prática. Quem tiver alguma dúvida na parte teórica, peço que deixe a dúvida nos comentários para que nós possamos fazer vídeos a responder a estas dúvidas, uma vez que esta é a última norma que iremos resumir aqui no nosso canal. Começando com a nossa parte prática, trago comigo aqui algum exercício que pode nos fazer compreender o que são réditos. O que o exercício diz? Um fabricante de equipamentos industriais vendeu uma instalação Fabre nas seguintes condições: preço de venda 260 mil meticais, condições de pagamento 30% contra entrega
e 70% enquanto prestações semestrais. A taxa de juro corrente no mesmo mercado para um financiamento idêntico em prazo de risco é de 10,25% ao ano e o preço de venda dos equipamentos a pronto é de 240 mil meticais. O que o exercício procede à contabilização desta operação. Certo, isso aqui é simples. Só claramente podemos ver que a taxa de juros anual é de 10,25%, que é equivalente à taxa de juros semestral de 5%, pois iremos adicionar aqui para o cálculo, vamos fazer 1 mais 0,1025 elevado a 1,5, ou seja, 1 sobre 2, menos 1, que será igual a 0,025. Está aqui tudo representado, ou seja, o quadro seguinte mostra os valores presentes descontos dos fluxos de caixa dos rendimentos no momento de venda, 0, e no final do quarto semestre, seguintes valores em meticais. Trago comigo aqui alguma tabela que pode explicar isso. Primeiro na tabela temos a parte do período. Temos período 0, que o fluxo de caixa é 78 mil e o período 0 é 78 mil. E o resto ainda não temos contas. Como isto sobe em cada período, no primeiro período temos 45 mil e na fase 0 temos 43.333 e temos 45.500. No período 2 temos 45.500, 41.270, 43.333 e por fim temos 45.500. Conforme estamos a ver, está vindo a crescer de uma forma unitária. E no período 3 também, como vemos, que o valor do influxo só começa a manter depois do primeiro período. E no quarto fluxo, no terceiro fluxo temos 45.500, 39.000. Aqui houve uma queda do segundo período ao terceiro, enquanto antes houve uma outra queda do primeiro para o segundo, que é óbvio e é claro. E também tivemos uma queda no período 1 de 41.270 e tivemos outra de 43.333 e por fim de 45.500. E no final do período tivemos 45.500, que manteve desde o primeiro. Tivemos 37.433, 39.305, 41.270, 43.333 e por fim tivemos 45.500. E como fazer isso? Aqui primeiro iremos fazer a soma. Iremos achar o total dos influxos. O total do influxo que dá 260 meticais. Do período do 0 irá dar 239.441. Na outra parte 1 teremos 182.000. Na 2 teremos 138.500. Na 3 teremos 91.000 e na última teremos 45.000. Para calcular descontos no influxo não temos desconto. No período 0 teremos 20.659. Teremos 12.592. Para o segundo teremos 6.397 e no terceiro teremos
2.767. No quarto, obviamente, não teremos nenhum desconto. A linha de desconto dá-nos a diferença entre o valor presente em cada um dos períodos e o seu valor nominal da dívida a receber. A contabilização será efetuada da seguinte forma, ou seja, como serão feitos os lançamentos do mesmo. Primeiro iremos abrir o lançamento da data da venda, que primeiro iremos debitar na conta 411 clientes, conta corrente, o valor de 260 mil meticais. Iremos creditar na conta vendas 471, o valor de 239.034,41 meticais. Iremos creditar na conta 417 a criar clientes conta corrente, atualização, valor de 20.659 meticais. Iremos debitar na conta depósito a ordem, que é a conta 121, o valor de 78 mil meticais. Iremos creditar o mesmo valor na conta 411 clientes conta corrente. Agora já vamos para dos semestres. No final do primeiro semestre, iremos debitar na conta depósito a ordem o valor de 45 mil meticais. Iremos creditar na conta 411 clientes conta corrente. Pelo recebimento, o valor de 45.500 pelo recebimento. Iremos debitar na conta 417 a criar clientes conta corrente atualização, o valor de 8.067 meticais. Iremos creditar na conta 7815 a criar juros obtidos de financiamento concedidos em vendas, o mesmo valor que é de 8.067 meticais, pela atualização da dívida. E no final do segundo semestre teremos o débito da conta 121, depósito à ordem, e o crédito na conta 411 contas clientes conta corrente, que será o mesmo valor de 45 mil pelo recebimento. E de seguida iremos debitar na conta 417 a criar clientes conta corrente, atualização, o valor de 6.195 meticais. E iremos creditar na conta 7815 a criar juros obtidos de financiamento convencidos em vendas, no valor de 6.195 pela atualização da venda. E pela atualização da dívida, aliás. E no final do terceiro trimestre iremos abrir duas contas que iremos creditar e debitar o valor de 45 mil meticais, e que é na conta depósito à ordem e na conta 411, que é a conta clientes conta correntes, que será debitado o valor de 45 mil meticais. Pelo recebimento, iremos debitar na conta 411 a criar contas clientes conta corrente, atualização, valor de 4.230, e iremos creditar na conta 4.230 o valor, ou seja, iremos debitar o valor de 4.230 na conta 7815, juros obtidos de financiamento concedidos a vendas, pela atualização da dívida. E no quarto semestre iremos fazer o mesmo. E primeiro iremos começar por debitar e creditar na conta depósito à ordem e contas clientes o valor de 45 mil meticais pelo recebimento.
e iremos debitar e creditar na conta. 4.7 a criar clientes conta corrente, atualização, o valor de 2.167 e iremos creditar o mesmo valor na conta 785, juros obtidos de financiamentos concedidos em vendas pela atualização da dívida. Este é o final da nossa apresentação, ou seja, da nossa última apresentação. Quem tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários e que possam escolher um outro conteúdo para que possamos trabalhar nele e nós iremos fazer isso. É só deixar tudo nos comentários.